A Princesa Celta. O Despertar de uma Guerreira. Mônica de Castro pelo Espírito Leonel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Em uma época em que não havia registros históricos, viveu uma princesa celta que sonhava em ser guerreira para livrar seu povo do jugo dos romanos. Envolvida em intrincadas conspirações, não se deixou abalar pela ilusão do poder, mantendo íntegra a vontade de lutar por liberdade e justiça. Ao mesmo tempo, sentiu aflorar a paixão e o desejo, descobrindo que o amor desconhece hostilidades e aproxima inimigos. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos para ajudar nas visualizações e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando para outros ouvintes. Prefácio. Oiá não era uma divindade própria dos africanos no século I a.C., quando se passa esta história. Naquela época, talvez os deuses nem tivessem nome e fossem conhecidos apenas por suas características. Mas as forças da natureza sempre existiram, e certos aspectos da vida comunitária ganharam relevância à medida que o homem se desenvolveu e passou a conviver em sociedade. Assim, a falta de denominação conhecida, chamamos de Oiá a deusa narrada nesta história, apenas porque foi preciso dar-lhe um nome. Trata-se de uma divindade africana, que conserva sua natureza e suas características ainda quando a história, no século seguinte, se transporta para a região da Britânia, ocupada pelos romanos. Agora, o que Oiá tem a ver com a princesa celta, só mesmo lendo o livro para poder descobrir. Mônica de Castro, autora. Prólogo. Uma nuvem de poeira espessa e cinza se espalhava pela floresta, como se o dia, de repente, houvesse desistido de acolher o sol e tivesse se rendido à névoa da manhã. O vento também se tornou estranho, rodopiando em círculos. Parecia que corria atrás da própria sombra. Os pássaros levantaram voo, assustados com uma presença intrusa que, na surdina, invadia as proximidades, acercando-se, cada vez mais, da aldeia indefesa. Nenia percebeu a movimentação incomum e ergueu a mão que acariciava as águas cristalinas do rio. A floresta costumava ganhar vida quando incomodada pelo desconhecido, o que era sempre sinal de alerta. De onde estava, ela não podia ver a aldeia, mas intuía uma corrente maligna se esgueirando pelas sombras. Em meio às brumas, ela ouviu os gritos. A mata se agitou freneticamente, açoitada por braços desesperados em busca de uma rota de fuga. Seus ouvidos captavam a balbúrdia, seus olhos divisavam a proximidade do mal e todos os seus sentidos percebiam a angústia de seu povo. Paralisada pela surpresa, Nenia esperou. Não sabia o que estava acontecendo nem o que deveria fazer. Só sentia medo. A única coisa identificável e real era o medo. Inesperadamente, pessoas irromperam do meio da vegetação, correndo feito loucas, muitas feridas, algumas carregadas, outras, empurradas. Nenia sentiu o terror apoderar-se de seu corpo, fazendo arrepiar os pelos e gelar o sangue. Um inimigo selvagem e brutal invadira a aldeia, dizimando a tribo com suas lanças afiadas e seus gritos de guerra, capturando as mulheres, matando os anciãos, escravizando as crianças. Os guerreiros de sua tribo eram também caçadores e, àquela hora, costumavam sair em busca da caça, deixando a aldeia aos cuidados dos mais velhos. Pela correria desenfreada, Nenia percebeu que eles não haviam ainda retornado, e os que ficaram deviam estar mortos. O ataque se dera de surpresa, justamente no momento em que a aldeia estava mais desprotegida e poderia ser facilmente conquistada. Aturdida com a confusão, Nenia permaneceu estática, assistindo à devastação da única terra que conhecera como lar. Homens altos e fortes, de olhar feroz, surgiram diante dela, estocando as vítimas a esmo, movidos pelo simples prazer de matar. A seu lado, pessoas tombavam, mortas ou mortalmente feridas, atingidas sem qualquer chance de se defender. A consciência retornou de uma vez. Subitamente, Nenia se deu conta do perigo, exposta na beira do rio, bem na mira dos agressores. Recuperada do susto, deixou o pânico de lado e correu para a selva, buscando o abrigo dos arbustos e das árvores.
conseguiu ocultar-se no oco de um tronco, cobrindo a abertura com galhos e folhas. Ali permaneceu em silêncio, imóvel, quase sem respirar, esperando que a manhã se fosse, a tarde morresse e a noite viesse tingir o céu de um azul escuro, pontilhado de estrelinhas brilhantes. Na terra, a escuridão, finalmente, tomou conta da floresta, transformando a vegetação num bloco maciço de trevas. Nenia apurou os ouvidos e farejou o ar, tentando identificar a presença de algum agressor. A selva, porém, jazia quieta. Os pássaros haviam retornado e adormecido, o vento se cansara de rodopiar e se transformara em brisa. Nenhum som desconhecido, nenhum movimento diferente, nenhuma sombra estranha. A calma havia voltado a reinar na aldeia e nas cercanias. Tomando coragem, Nenia empurrou os galhos e colocou a cabeça para fora, tentando enxergar na escuridão. Nada além da normalidade parecia rondar por ali. Aos poucos, ela se arriscou a sair, expondo uma parte do corpo de cada vez. Como nada acontecia, engatinhou para o lado de fora, sentindo uma náusea súbita. Levado pela brisa, o cheiro de sangue atestava a morte. Ela conteve o enjoo e pôs-se de pé. Com cuidado, pisando o mais levemente que seus pés conseguiam, tomou o rumo da aldeia. À medida que se aproximava, os odores da chacina misturavam-se ao cheiro forte de queimado. À sua frente, um fiozinho de fumaça ainda se desprendia das cabanas em chamas. A aldeia havia sido saqueada. De vida, não havia nenhum sinal. Nem de invasores, nem os de sua gente, nenhum vivo restara, ou, ao menos, era o que lhe parecia. Nenia circulou entre os cadáveres, procurando sobreviventes, ao mesmo tempo que sentia o ódio dominar seu coração. Não encontrou nenhum. Os guerreiros e caçadores haviam sido dizimados, na certa emboscados no retorno da caça. Junto com eles, haviam sucumbido os mais velhos e os mais fracos. Mulheres e crianças, na certa escravizadas, a essa altura, já deviam estar longe. Espalhados pelo terreiro, fragmentos de esculturas anunciavam a extinção de seu povo, sua arte, seus costumes. Com lágrimas nos olhos, Nenia olhava a esmo, em busca de algo que fizesse diminuir sua dor. Perto de um forno, algumas peças de terracota haviam resistido, semi-enterradas na terra macia. Ela se abaixou e apanhou uma das estatuetas, que ainda se mantinha intacta, representando a deusa Oiá, sua protetora. O que seria dela agora? Nenia enxugou os olhos e aprumou o corpo, apertando a pequenina peça contra o peito. De nada adiantava chorar. Não podia, simplesmente, desistir de si mesma e se abandonar à morte, junto com os que haviam perecido. Era triste, cruel, injusto, mas era a realidade. Sua aldeia havia sido destruída, e a vida, dali em diante, seria um completo enigma. O que ela precisava era reunir forças e partir em busca de um lugar onde fosse possível sobreviver. Quando se virou, estacou assustada. Parado diante dela, um grupo de pessoas a observava. Com o susto, Nenia pensou em fugir, temendo que os guerreiros inimigos houvessem retornado. As pessoas, contudo, não se moveram, mas ela ouviu chamar seu nome assim que se virou para correr. Nenia. Reconheceu a voz instantaneamente. Era seu irmão mais velho, que estava caçando na hora do ataque. Mase, gritou ela, correndo para ele e atirando-se em seus braços. Oh, Mase, foi horrível. Mataram todo mundo. Nem todo mundo. Alguns conseguiram fugir e se esconder. Mase apontou para o pequeno grupo que o acompanhava, na maioria, mulheres, idosos e crianças, além de uns poucos homens adultos. E nossos pais, ele meneou a cabeça, indicando que haviam morrido, e nossos irmãos. Não sobrou ninguém da nossa família. E agora, irmão, o que será de nós? Temos que partir. Não podemos mais ficar aqui, ou nos tornaremos alvos fáceis. Se descobrirem que restaram sobreviventes, os invasores irão voltar. Tem razão, Mase. Vamos juntar nossas coisas, e, dirigindo-se aos demais, falou em tom amoroso, porém, firme. Peguem o que puderem, mas só o necessário. Não podemos carregar muito peso.
Masi surpreendeu-se com a determinação na voz de Nenia, mas não disse nada. A irmã havia encontrado sua coragem e logo assumiu a liderança, juntamente com ele. Os demais o seguiram confiantes, satisfeitos por terem quem os conduzisse. Nenia reuniu seus poucos pertences numa trouxa, onde enfiou a pequena imagem da deusa Oiá, única remanescente da cultura de seu povo. Acostumados à vida nômade, não foi difícil para Nenia e sua gente atravessarem o território africano, em busca de um lugar para se estabelecer. Enfrentaram muitos perigos, esquivando-se de animais ferozes e tribos selvagens, até que, finalmente, chegaram a Cartago, no norte da África, atraídos pela fama de prosperidade marítima de que a cidade gozava. Lá, Masi encontrou trabalho no porto e construiu uma pequena cabana na periferia da cidade, onde Nenia plantava legumes, que vendia no mercado. Nos primeiros anos, encontraram a paz. A vida era dura, o trabalho, árduo, porém, a sensação de segurança e liberdade que usufruíam recompensava esforços e sacrifícios. Tudo ia bem, até que se iniciaram os ataques empreendidos pela Numídia, reino vizinho de Cartago. Estou com medo, mas Nenia confessou ao irmão, já sabemos como terminam as invasões. Cartago é uma cidade grande, não é como nossa aldeia. Mas não vejo ninguém lutando em sua defesa. Por quê, Masi? Por que os cartagineses não reagem a esses ataques? Ouvi comentários no porto. Dizem que Cartago está proibida, por Roma, de se envolver em conflitos bélicos. Por quê? Surpreendeu-se ela. Algo relativo a guerras passadas, que Roma venceu e no fim das quais impôs um tratado de paz, proibindo os cartagineses de pegarem armas. Mas isso é um absurdo. Pode ser. Dizem que o Senado cartaginês enviou diversas petições ao Senado romano, pedindo ajuda, mas todas foram ignoradas. Por quê? Porque, apesar dos embargos impostos pelos romanos, a cidade prosperou, e isso incomodou o Senado. É tudo muito confuso, Masi. Não entendo dessas coisas. É política, Nenia, onde cada um visa apenas a seus interesses. O que faremos? Vamos permanecer inertes, aguardando que o pior aconteça. Não sei. Vou pedir a Oiá que nos proteja. Sim, faça isso. Apesar das orações de Nenia, o pior aconteceu. Após 3 anos de ataques númidas, e diante do silêncio do Senado romano, os cartagineses resolveram revidar, o que foi considerado um rompimento dos termos do Tratado de Paz. Era o pretexto que o Senado romano esperava para atacar a rival, e legiões foram enviadas com esse objetivo. Cartago foi sitiada, e mais 3 anos se passaram até que as tropas romanas conseguissem transpor os muros e invadir a cidade. Foi uma luta feroz, pois o heróico povo de Cartago não estava disposto a ceder e entregar seus domínios com facilidade. Pouco a pouco, porém, os romanos se infiltravam pela cidade e tomavam as casas, até que conseguiram vencer o último reduto de resistência. Violentas investidas foram desferidas contra a cidade, pois os soldados atacavam sem piedade, matando homens, mulheres e crianças com a mesma selvageria. Como era inevitável, uma hora, os romanos chegaram às proximidades do local onde Nenia vivia. Dominados por uma fúria incontida, sedentos de violência e ávidos de sangue, os soldados destruíam tudo o que viam pela frente. Foi com esse furor que irromperam por sua casa, matando Masi quase que instantaneamente, sem lhe dar tempo, sequer, de perceber a origem do ataque. O soldado que matou Masi encontrou Nenia acuada a um canto, apontando para ele um facão de cortar carne. O homem a estudou com cautela e sorriu maliciosamente. Disse algumas palavras que ela não compreendeu, apontando para a arma em suas mãos. Com cuidado, se aproximou. Parecia dizer algo confortador, como se estivesse tentando tranquilizá-la, garantindo-lhe que não lhe faria mal. Ela não confiou nele. Bastava olhar ao redor para perceber que suas boas intenções eram falsas. Por um segundo, porém, Nenia hesitou. O instinto de defesa era grande, contudo, não era de sua natureza matar. Abaixou o facão por um instante, o suficiente para que o experiente soldado investisse contra ela.
Com muita rapidez e perícia, ele a desarmou. Ela ainda tentou enfiar-lhe a faca, contudo, não conseguiu. O soldado atirou a arma para longe e deu-lhe um soco, que a fez rodopiar e cair ao chão, o maxilar deslocado ante a violência do golpe. Alheio à dor que ela sentia, o homem se atirou sobre ela, pronto para possuí-la. Estuprou-a com tanta selvageria, que ela nem sequer conseguiu esboçar algum tipo de reação. A dor a paralisou, minando-lhe todas as forças. Impotente, submeteu-se à lascívia irascível, debilitada pela força bruta. A cada movimento do soldado, seu coração se movia com ele, bombeando um ódio que parecia em ebulição, fazendo ferver seu sangue e adormecer seus sentidos. A dor que antes sentira se fundiu a todo aquele ódio, tornando-o muito mais poderoso do que os músculos que a dominavam. Quando o homem terminou, tinha sob-se o corpo inerte de uma mulher cuja beleza de ébano o encantara. Ele quase a tomou nos braços, ansioso por beijá-la. Contudo, ao puxá-la para si, os olhos de Nenia ganharam vida, e ela o encarou ainda com mais ódio. Reunindo as forças perdidas, sem dizer uma palavra, cravou as unhas no rosto dele, sem se importar com o destino. O soldado ficou transtornado. Levado pela raiva, juntou as mãos ao redor do pescoço de Nenia e apertou. Ela se debateu, ele apertou mais. Os olhos dela, fixos nos dele, pareciam implorar não por misericórdia, mas por justiça. Inutilmente, Nenia tentou se soltar. Aos poucos, os sentidos foram falhando, até que veio a inconsciência bendita, precedendo a morte. Estava certa de que ia morrer quando, subitamente, o ar jorrou através de seus pulmões. Ela tossiu várias vezes e apertou o pescoço, que doía imensamente. Tentou engolir a saliva, contudo, nada lhe passou pela garganta, fechada pela inflamação causada pelas mãos do soldado. Em sua confusão, Nenia ouviu palavras naquela língua esquisita dos romanos e ainda conseguiu erguer os olhos, bem a tempo de ver o homem que a atacara ser duramente repreendido por outro soldado, e ela parecia ser o motivo da repreensão. Deduziu que o recém-chegado era um oficial superior e recriminava o soldado pelo que lhe havia feito, embora este não aceitasse a recriminação. O primeiro puxou o segundo pelo braço, tentando afastá-lo dali, e uma pequena discussão se seguiu. O superior estava realmente zangado, ameaçando o outro, que apontou para ela e disse algo que ela não entendeu, mas onde pôde deduzir o desdém. O superior insistiu, porém o soldado não parecia disposto a obedecer. Enraivecido, e talvez para demonstrar que Nenia não valia a reprimenda, o homem empurrou o outro com força e partiu para cima dela, cravando a espada diretamente em seu coração. Com um golpe rápido e certeiro, o soldado atingiu Nenia, que tombou no chão como uma pluma. Seus olhos buscaram o corpo do irmão, que jazia inerte, afogado em seu próprio sangue. Mais além, a estatueta da deusa Oiá repousava quieta, destroçada, toda salpicada do sangue de Mase. Foi a última visão que Nenia teve. Enquanto a vista embaçava, fixada em sua protetora, ela captava os sons indistintos, e cada vez mais distantes, da cidade. Vozes masculinas altercadas, gritos, estalos de chamas, estrondos. O som da destruição. Em pouco tempo, a vida se esvaiu de seu corpo, juntamente com a cidade que, a partir daquele dia, deixaria de existir. Capítulo 1. Enquanto Alanna subia a montanha, ia pensando no que diria ou faria quando encontrasse Marlon. Há muito sonhava com ele, com seus olhos azuis límpidos e doces, sua voz suave e, ao mesmo tempo, segura. Marlon costumava soprar-lhe coisas lindas ao ouvido, palavras de amor que ele entrelaçava com suas ideias revolucionárias sobre luta e liberdade. Alanna compreendia bem o significado da rebelião, embora a mãe tentasse desvirtuar sua finalidade. Dizia-lhe que era uma concepção divergente, fruto de pessoas insatisfeitas com o poder estabelecido e que queriam modificar as tradições seculares, a fim de alimentar o próprio ego através da guerra e do domínio impostos pela inveja e a ganância. Ela, porém, não acreditava em uma palavra. Percebia a enorme diferença entre ela e o povo, que vivia oprimido, escravizado,
vendo esvaírem-se as colheitas para pagamento dos altos tributos a Roma. Nada daquilo era certo. Com a conquista dos romanos veio também o que eles denominaram de progresso. A mãe dizia que, não fosse por eles, o povo ainda estaria vivendo em choupanas. Só que a maioria dos aldeões ainda vivia em choupanas, maiores ou menores, de acordo com as riquezas de quem as possuía. O palácio em que elas viviam não era exatamente igual às edificações romanas, porém, se destacava entre as cabanas simples e de um só cômodo do povoado. Alana agora residia em um edifício amplo, de 2 andares, feito de pedra e madeira, com vários aposentos, permeado de janelas e portas. Comparado ao restante das construções da vila era, realmente, algo grandioso, que se sobressaía e fazia realçar a desigualdade entre as pessoas do povo. Finalmente, ela chegou ao seu destino. Lá estava Marlon, sentado em uma pedra, fitando o horizonte com o olhar perdido de sempre. Ela o viu pela lateral e tinha certeza de que ele também havia percebido sua presença. Tentou aproximar-se devagar, contudo, ele deu um salto e a agarrou, tombando com ela sobre a relva macia. Peguei você, disse, rindo, ao mesmo tempo que tentava beijá-la. Você trapaceou, queixou-se ela, aparentando aborrecimento, viu quando me aproximei e fingiu que não viu. Na verdade, foi você quem trapaceou. Tenho certeza de que sabia que eu a vi, mas se aproximou mesmo assim, talvez com a esperança de que eu fizesse exatamente o que fiz. E daí, se foi isso? Retrucou ela, em tom de desafio. Não posso desejar estar sob o seu corpo. Ele não respondeu, fitou o rosto dela com paixão e beijou-a ardorosamente. Ela correspondeu sem relutar, entregando-se a ele por completo. No calor do desejo, ele começou a acariciar-lhe o corpo, incentivado pelo assentimento tácito, proveniente dos gemidos e do contorcer do corpo dela. Como eu a quero, Alana, sussurrou, demonstrando uma paixão desesperada e obsessiva. Gostaria que pudéssemos nos casar. A menção a casamento trouxe Alana de volta à realidade. Gentilmente, empurrou Marlon para o lado, ajeitando as pontas do vestido, de forma a cobrir-lhe as pernas. Você sabe que não podemos. Contrapôs ela, acabrunhadamente. Ia acrescentar, por enquanto, mas ele não lhe deu chance. Só porque sua mãe não quer. E porque você tem que obedecer a tudo que ela diz. Se eu, realmente, obedecesse, me casaria com um romano qualquer. É o que ela quer, não é? Casar a filha com alguém importante de Roma para assegurar-lhe o reinado de Brigância. E você vai se sujeitar a isso? Será que você não ouviu o que eu disse? Não vou me casar com ninguém, mas não posso me esquecer de que minha mãe é a rainha. Uma rainha que traiu o próprio povo, cortou ele, a voz trêmula de raiva, vendeu-se aos romanos, entregou meu tio para ser julgado e condenado pelo inimigo. Minha mãe foi obrigada a isso, ou então, o exército romano nos massacraria. Isso é o que ela diz, não é mesmo? Seu tio Caracatus não foi executado, objetou ela, sentindo uma pontinha de irritação. Ouvi dizer que impressionou tanto os senadores romanos que foi perdoado e agora vive muito bem em Roma. Pensando bem, não seria isso, também, uma forma de traição? Você não está sendo justa. Meu tio foi impedido de retornar à Britânia e precisou usar de inteligência para não ser executado. Ele fez o que foi preciso para sobreviver. Assim como minha mãe. Isso não é desculpa, rebateu ele, com frieza. Sua mãe leva uma vida de pompa e, em troca, condenou o povo à escravidão. Até mesmo seu pai acabou voltando-se contra ela. Meu pai simplesmente nos abandonou. E você nunca se perguntou por quê? Minha mãe diz que ele se acovardou diante dos romanos. Preferiu fugir a se render, temendo represálias. Seu pai se transformou em um grande líder da resistência contra os romanos. Se é assim, por que fugiu, então? Não seria aconselhável ficar e lutar? Sua mãe o traiu e se casou com Velocatus. Minha mãe fez o que fez para que Brigância não fosse destruída. Ela não teve escolha. É nisso que você acredita, indignou-se, acha mesmo que Cartimando a entregou Brigância a Roma para nos proteger?
Acredito que ela fez o que achava certo, o que não significa que eu concorde com ela. Certo, repetiu ele, com desprezo, como pode achar certo escravizar as pessoas? Eu disse que ela acha que é certo, não eu. Assim como você, odeio os romanos, mas não posso fugir do fato de que a rainha é minha mãe. O que faz de você uma princesa e, como princesa, deveria estar ao lado dela. Não entendo por que, às vezes, você é tão sarcástico e me culpa por ser quem sou. Quero que nosso povo seja livre e quero me casar com você, mas não posso fingir que não sou filha da rainha. Quer mesmo se casar comigo? Retrucou ele, abrandando o tom de voz. Você sabe que sim. Mas como? Você mesma disse que é impossível. Eu não disse que é impossível, mas sim, que não podemos. E se você não tivesse me interrompido de forma tão precipitada, eu teria dito por enquanto. Por enquanto. Até quando seria esse por enquanto? Amanhã teremos um importante banquete em casa, e minha mãe quer que eu esteja presente. Para arranjar-lhe um marido romano. Exatamente. Comparecerei a esse jantar e mostrarei a ela que nenhum romano me interessa. Depois, contarei sobre nós e lhe direi que vou me casar com você, quer ela queira, quer não. E você acha que ela, calmamente, vai permitir que sua filha preciosa se case com o sobrinho do rei Caracatos? Não vou pedir sua permissão, apenas participar-lhe minha decisão. Ou ela aceita, ou perde a filha. Vou juntar minhas coisas e abandonar o palácio. Não acredito. Está falando sério? Mais sério do que nunca. Para se casar comigo, ela assentiu, Cartimando-a jamais consentirá que você troque o palácio pela choupana de um revolucionário. Se ela não aceitar, vamos fugir. Fugir? Para onde? E a nossa luta? Gostaria de procurar meu pai primeiro, mas não faço a mínima ideia de onde ele esteja. Depois que ele atacou Brigância e foi derrotado pelos romanos, após a prisão de meu tio, não foi mais visto. Há rumores de que buscou refúgio entre os Trinovantes, mas talvez isso seja apenas um boato, não sei. De qualquer forma, jamais chegaríamos lá. Ele pode estar com os Icenos. Meu pai e o rei Prasutagus costumavam ser amigos. Isso foi antes de Prasutagus se vender aos romanos. Não se iluda, minha querida, não temos para onde ir. Então, fugiremos para o norte, onde os romanos não conseguiram penetrar. Você não está entendendo, Alana. Não posso fugir. Tenho um dever para com os brigantes. Não será para sempre. Apenas o tempo suficiente para minha mãe se acalmar e nos deixar em paz. Quem sabe, assim, ela não se convença de que estamos certos e se alie a nós. Agora você está sendo ingênua. Isso nunca vai acontecer. Se não acontecer, retornarei a seu lado, como guerreira, para retomarmos Brigância e devolvê-la ao nosso povo. Você é uma princesa, Alana, não uma guerreira. Não sabe nem pegar em armas. Você pode me ensinar. Ele olhou para ela com admiração e retrucou, ainda resistente, não vai ser fácil. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas não será impossível. Quero muito aprender a usar a espada e a lança, para lutar a seu lado. Tem certeza? Absoluta. Posso ser uma princesa, mas sinto que nasci para guerrear. O que mais quero é aprender, e você pode me ensinar. Ele a beijou apaixonadamente, ciente de que ela se transformaria em excelente guerreira. Entusiasmado com a perspectiva de ensinar-lhe tudo o que sabia sobre a luta e a guerra, puxou-a para si e deitou-a sobre a relva macia. Alana correspondeu aos beijos, aceitou suas carícias e, em breve, estavam se amando. Marlon a amava, contudo, tinha um jeito agressivo de demonstrar o que sentia e, de vez em quando, a machucava sem querer. Era estranho e, algumas vezes, chegava a assustá-la, com seu olhar insano e sua raiva incontida. Ao mesmo tempo que a amava, parecia sentir prazer em magoá-la. Já é tarde, preciso ir, anunciou ela, pondo-se de pé rapidamente. Aguarde Shayla com notícias minhas. Depois de se beijarem, Alana tomou o caminho de volta, pisando a grama incandescente, fulgurante à luz do sol poente.
Marlon desceu pelo outro lado, a fim de evitar serem vistos juntos. Pelo coração de Alanna, um turbilhão de dúvidas se atropelava, confundindo seus pensamentos e anuviando-lhe a razão. Precisava falar com a mãe o mais depressa possível. Sabia que ela reagiria com irritação, exigindo-lhe obediência e comportamento adequado a uma princesa, o que significava casar-se com um romano sem questionar. Alanna inspirou o ar puro da montanha, absorvendo a força do sol. Precisaria de muita energia e coragem para enfrentar a mãe, mas estava disposta a isso. Por Marlon e por seu povo, tinha que lutar. Com os pensamentos voltados para Marlon, absorveu o vento que circulava por entre as árvores. Aos poucos, as sombras da noite se alongavam sobre a montanha, trazendo a cobertura da escuridão e transformando a vegetação em espectros indistintos e sem forma. Nenhum vulto para ser visto, nada que abalasse a quietude do lugar. Ao menos, não que ela percebesse. Capítulo 2. Ao entrar no palácio, Alanna quase esbarrou em sua criada, Shayla, que vinha descendo as escadas com pressa. Ela estacou abruptamente, como se ver Alanna ali fosse motivo de surpresa e espanto. O que foi que houve, Shayla? Indagou Alanna, preocupada com a lividez estampada no rosto da outra. Está se sentindo mal? Não, princesa, respondeu ela, olhos baixos, fugindo ao olhar perscrutador de Alanna. Então, o que foi? Você está estranha. Shayla não teve tempo de responder, pois, para sua sorte, Cartimandua surgiu no alto da escada, fazendo soar sua voz tonitruante por toda a residência. Alanna, venha até aqui imediatamente. Esquecendo-se da serva, Alanna saltou os degraus de 2 em 2, chegando rapidamente até onde estava a mãe. Cartimandua a fuzilava com o olhar, mas o motivo de sua fúria, Alanna não compreendeu. Deseja alguma coisa, mãe? Perguntou ela, tentando parecer mais dócil do que realmente era. Onde você esteve? Foi a pergunta direta e imediata. Mandei que a procurassem por toda a cidade, mas ninguém a encontrou. Tem ideia de como é perigoso andar sozinha por aí? Por quê? Os romanos não são nossos aliados. Na certa, não me fariam mal. Talvez não, se soubessem que você é minha filha. Do contrário, poderiam ter ideias de se divertir com você. Mas não é aos romanos que me refiro. Cartimandua a encarou com dureza, e Alanna, apesar de retribuir o olhar, manteve-se em silêncio. Existem rebeldes aí fora que dariam tudo para colocar as mãos em uma presa feito você. Você está exagerando. Nosso povo é obediente e leal a você. Há rebeldes entre ele, pessoas cuja lealdade pertence a Caracatos. Ao pronunciar o nome do tio de Marlon, Cartimandua encarou Alanna, que sustentou o olhar da mãe sem titubear, até que abaixou os olhos e tornou com firmeza. Não sei de quem você está falando. Quero lhe avisar uma coisa, Alanna rosnou ela, em tom ameaçador, que essa seja a última vez que você se encontrou com o sobrinho de Caracatos. Do contrário. O que é que tem? Desafiou ela, sem esperar que a mãe concluísse a frase, vai me entregar aos romanos também. Insolente, rugiu, batendo no rosto da filha, não me provoque, Alanna. Você não sabe do que sou capaz. Sei muito bem do que você é capaz, rebateu Alanna, encarando a mãe com ar de desafio, como se não tivesse acabado de levar uma bofetada. Juro que acabo com ele, ameaçou Cartimandua, o olhar injetado de fúria. Marlon e eu somos apenas amigos, mentiu, agora temendo pela vida dele. Essa não é uma amizade que me interesse. Na verdade, minhas amizades têm que interessar apenas a mim. Não seja estúpida, esse rapaz não serve para você. E Velocatus, tornou, desafiadoramente, por acaso serve para você? Como ousa? Enfureceu-se ela, ameaçando dar novo tapa na face de Alanna, que não se moveu nem esboçou qualquer defesa. Ao contrário, encarou a mãe tão friamente que ela retrocedeu e acrescentou, ainda com raiva. Não lhe dou o direito de questionar minhas decisões. Não sou mais criança, mãe. Você também não tem o direito de mandar na minha vida. Aí é que você se engana. Além de criança, é tola e inexperiente.
E Marlon? Considerando que você quer que eu me case com alguém importante, então, se fosse o caso, Marlon deveria merecer sua aprovação, interrompeu Alanna, de forma atrevida. Ele tem sangue nobre, ao contrário de Velocatus, um simples escudeiro de meu pai, que você elevou a rei. Basta! Rugiu Cartimandua, agora sem conseguir refrear novo tapa no rosto da filha. Velocatus não está em julgamento aqui. Ele é um homem de valor, corajoso e muito leal a mim. Marlon, por sua vez, não passa de um rebelde despeitado, que nunca vai me perdoar por ter entregue o traidor do tio dele aos romanos. Se os bofetões desferidos por Cartimandua tinham por finalidade intimidar Alanna, não surtiram nenhum efeito, pois ela parecia ignorar a dor e a vermelhidão que se alastrava por suas faces. A moça não se moveu, não ergueu a mão para esfregar a face nem verteu qualquer lágrima. Mantendo uma postura altiva, continuava a contestar as palavras da mãe com arrogância, irritando-a cada vez mais. E meu pai? Questionou Alanna friamente, por que ele nos abandonou? Por que você nunca me contou o que realmente aconteceu? Você é uma tola, Alanna. Não sabe nada da vida nem compreende as implicações de uma invasão. Seu pai, o grande rei Venúcio, declarou guerra a mim apenas por vingança, porque eu o troquei por Velocatus. Não acredito nisso. Pensa que me importa em que você acredita. Desde que me obedeça, você pode pensar o que quiser. E antes que você volte a tentar me enfrentar, quero terminar esta conversa dizendo que não vou admitir seu envolvimento com Marlon. E agora chega. Você está me cansado com essa sua rebeldia infantil. Deixe-me sozinha. O sangue de Alanna borbulhava de ódio. Tinha planos para enfrentar a oposição da mãe, contudo, ela se antecipara e a intimidara, deixando implícita a ameaça a Marlon. De costas para ela, Cartimandua deixava claro que a discussão estava encerrada. Sem dizer nada, Alanna rodou nos calcanhares e disparou porta afora, surpreendendo-se ao dar de cara com Shayla, parada em frente à porta do quarto da mãe. O que está fazendo aqui? Interrogou, irritada. Agora deu para espreitar atrás das portas? Não, princesa, vim apenas saber se você precisa de alguma coisa. Subitamente, uma desconfiança anuviou o coração de Alanna. Como é que a mãe sabia que ela havia se encontrando com Marlon? Ela nunca revelara esse segredo a ninguém além de Shayla, que era sua criada pessoal. O que você contou a ela, Shayla? Interrogou Alanna, sentindo a dúvida se transformar em certeza. Como assim? Nada. Minha mãe sabe que fui me encontrar com Marlon. Não fui eu que contei, princesa, eu juro, negou, com leve tremor na voz. Tem certeza? Eu jamais trairia sua confiança. Até então, Alanna nunca questionara a lealdade de Shayla, mas agora o instinto dizia que a serva estava mentindo. Sem querer despertar-lhe a atenção, Alanna dispensou-a de seus serviços pelo resto da noite. Queria ficar sozinha e refletir no que havia acontecido. Obedientemente, Shayla desceu as escadas e aguardou o tempo suficiente para que a princesa chegasse a seu quarto. Pouco depois, adentrava os aposentos da rainha. O que você quer? Indagou Cartimandua, com rispidez. Acho que ela desconfia de mim, foi a resposta seca e amedrontada. Para o seu bem, é melhor que não. Por quê? Não tenho culpa. Tem culpa de ser estúpida e incompetente. Trate de dar um jeito de reconquistar a confiança dela. Como? Durante alguns minutos, Cartimandua encarou Shayla, deixando a mente vagar pelos domínios da trama. Aos poucos, a ideia foi se delineando, até que se formou por completo. Quando falou, já sabia exatamente o que devia fazer. Após ouvir o plano da rainha, Shayla tentou protestar, não é justo. Tenho medo. Não pedi a sua opinião. Você vai fazer como eu mandar ou será muito pior para você. E agora, vá chamar Velocatus. Preciso dele. Shayla, porém, não se mexia, de tão apavorada que estava. Está surda, menina? Mandei chamar Velocatus. O que está esperando? A senhora não pode, choramingou. Eu só fiz o que me mandou.
Vá chamar Velocatus, repetiu pausadamente, embora com furor e irritação. Ou pagará o preço da sua insubordinação. Sem mais dizer, Shaila rodou nos calcanhares e correu para fora, saindo à procura do rei. Antevia os momentos de agonia que passaria no dia seguinte, sem saber como evitá-los. Podia pedir ajuda a Alanna, mas então, a punição seria pior, pois estragaria todo o plano da rainha. E se isso acontecesse, não queria nem pensar na extensão de seu castigo. Capítulo 3. Logo aos primeiros raios de sol, Alanna despertou. Sentia a alma cansada, o coração amargurado, a mente torturada pelos acontecimentos do dia anterior. Olhou para a porta, à procura de Shaila, mas ela não estava ali para servi-la, como de costume. Chamou-a várias vezes, porém, ela não respondeu. Por fim, vendo que seria inútil gritar seu nome, levantou-se e aprontou-se sozinha. Não precisava mesmo dela, afinal. Quando chegou ao andar de baixo, pronta para a refeição matinal, surpreendeu-se com a cena inusitada, cuidadosamente preparada para impressioná-la. A mãe conversava com Velocatus, enquanto, a seu lado, um soldado segurava, em uma das mãos, uma chibata pontuda e, na outra, o braço de Shaila. Será feito como ordena, minha rainha, disse Velocatus, como se não estivesse esperando a entrada de Alanna para recitar sua fala ensaiada. Ótimo, acrescentou Cartimandua, e agora, leve-a daqui. Apenas Shaila não fingia, chorava de verdade, aterrorizada diante da visão do chicote. Lançou a Alanna um olhar de angustiada súplica, silenciosamente implorando pela sua intervenção. O que é que está acontecendo aqui? Questionou Alanna, recusando-se a acreditar no que via. O que vão fazer com ela? Não se meta nisso, ordenou a rainha. Não é da sua conta. Você mandou chicotear Shaila? Indignou-se. Por quê? Não interessa. Pode ir, Velocatus. Após beijar Cartimandua, Velocatus saiu, fazendo sinal para que o soldado o seguisse, levando consigo a indefesa moça. Alanna ia questionar a mãe mais uma vez, contudo, a rainha já havia lhe virado as costas e desaparecido. Não havia tempo de ir atrás dela, por isso, resolveu seguir o padrasto. Para onde a está levando? Exigiu saber. O que ela fez? Não ouviu sua mãe, menina. Foi a resposta arrogante do novo rei. Não se meta nisso. Não é problema seu. Aí é que você se engana. É problema meu, sim. Shaila é minha criada e deve responder apenas a mim. Minha mãe não tem o direito de mandar castigá-la. Sua mãe é a rainha, tem direito de fazer o que quiser. Shaila, falou ela, dirigindo-se à serva. O que foi que você fez? Por que minha mãe a está punindo? Um aperto no braço foi o sinal para que ela se calasse. Mesmo morrendo de medo como estava, Shaila não se atreveu a desobedecer a rainha e o rei. Continuaram andando, até chegarem ao pátio nos fundos do palácio. Espere aqui com a menina, Tristan, ele ordenou ao soldado e saiu puxando Alanna. Eu não devia, mas vou lhe contar por que Shaila está sendo punida. Por quê? Antes, prometa que não contará nada à sua mãe. Ela não quer que lhe diga. Está bem, prometo. Ele olhou discretamente para Shaila e comentou baixinho, como se estivesse participando de alguma conspiração. Sua mãe queria que Shaila lhe contasse seus segredos, mas ela se recusou. Insistiu que não conhecia segredo algum, mas Cartimandua a pressionou e ameaçou, e foi então que Shaila disse que preferia a morte a trair sua confiança. Foi uma tremenda surpresa. Imediatamente, Alanna se arrependeu de ter desconfiado de Shaila e de não a ter protegido enquanto ainda havia tempo. Não faça isso, Velocatus, eu imploro. Shaila não tem culpa de nada. Ela me serve, deve sua lealdade a mim. Não é justo puni-la apenas por ser-me fiel. Sua mãe está aborrecida por causa de seus encontros com Marlon. Mas como é que ela soube disso? Se não foi Shaila quem contou, quem foi, então? Eu mandei um homem segui-la, e ele a viu com Marlon. Viu, inclusive, quando vocês se beijaram e se deitaram na relva. Não aconteceu nada, ela tentou se esquivar, entre amedrontada e confusa.
Não importa. Sua mãe está furiosa e culpa Shayla pelo ocorrido. Isso não é justo. Shayla não pode ser castigada por algo que eu fiz. Sua mãe não pensa assim. E agora, se me der licença, tenho que supervisionar o castigo. Apesar de tudo, não queremos matar a moça. Não faça isso, Alana gritou, em desespero. Pelos deuses, deixe-a em paz. Sinto muito, desculpou-se e acenou para o homem que fazia o papel de carrasco. Quando Tristan levantou a chibata, sentiu que alguém segurava seu punho. Antes mesmo de se virar, viu a princesa tomar a dianteira, postando-se entre ele e a criada, ainda segurando a mão do chicote. O soldado, surpreso, lançou um olhar indagador a Velocatus e baixou a chibata. Obviamente, não podia correr o risco de ferir a princesa. O que pensa que está fazendo, Alana? Censurou Velocatus. Ninguém vai tocar em Shayla. Se quiser açoitá-la, vai ter que me açoitar primeiro. Isso é ridículo. Ridículo ou não, é assim que vai ser. Com gestos decididos, Alana se virou e levantou Shayla, que fora atirada ao chão, de costas, com o vestido rasgado. Cobriu-a o melhor que pôde e saiu amparando-a. Sua mãe não vai gostar de saber disso, avisou Velocatus. Pois vá correndo contar a ela. Shayla estava tão aliviada que nem conseguia falar. Fora terrível a ideia da rainha, de mandar açoitá-la para convencer Alana de sua fidelidade. Mas não é que dera certo. A princesa não apenas a livrara do castigo, como parecia não questionar mais sua lealdade. Para onde está me levando, princesa? Para o seu quarto. Quero que você se lave, troque de roupa e vá me ver. Ou não quer mais ser minha criada? É o que mais quero. Mas o que dirá sua mãe? Deixe que me entendo com ela. Não tenha medo. Eu não contei nada, princesa. Tive muito medo das ameaças da rainha, mas preferia morrer a traí-la. Sei disso agora. Desculpe-me por ter desconfiado de você. Não tem importância. Mas e agora, princesa, como é que vai ser? Sua mãe já sabe de tudo. Ela sabe que você e Marlon são namorados. Pretendia contar-lhe a verdade hoje, após o banquete, mas agora, não sei. Minha mãe ameaçou matar Marlon. Ela quer que você se queise com um romano. Não seria melhor? Não diga isso nem brincando, censurou, sentindo uma pontada de horror. Fugirei com Marlon, antes que isso aconteça. Como? Todo mundo a conhece, vocês não chegariam longe. E mesmo que consigam sair da cidade, para onde é que iriam? Marlon tem parentes entre os Catuvelaunos. Podemos nos esconder lá e depois fugir para o norte, onde o poderio romano não conseguiu penetrar. E eu, princesa, o que será de mim? Você vem comigo. Será muito perigoso viver aqui, sem a minha proteção. Obrigada, sussurrou Shayla, beijando as mãos de Alana. Sua alma é generosa e seu espírito, destemido. A seu lado, não terei o que temer. Alana deixou Shayla com o coração apertado. Arrependia-se de haver desconfiado de sua fiel serva e sentia-se culpada por ter despertado a fúria da mãe contra ela. Mas não podia pensar nisso naquele momento. Precisava agir com cautela, a fim de preparar sua fuga com Marlon o mais rapidamente possível. Ao entrar em seus aposentos, não se surpreendeu com a presença da mãe ali. Por quanto tempo a esperara, não saberia dizer, mas a rainha não era de perder tempo com inutilidades. Como ousa me desautorizar diante do rei e de um subordinado? Questionou Cartimandua, os olhos chispando de fúria. Tem ideia do que você fez? Você não devia ter mandado castigar Shayla, afirmou a princesa, esforçando-se para não revelar o que Velocatus lhe havia contado. Ela não fez nada. Isso, quem resolve sou eu. Ela é minha serva. Você não tinha o direito. E que direito tem você de interferir em minhas determinações? Talvez nenhum, mas agora está feito, e você não vai mais colocar as mãos nela. Você sabe que posso mandar açoitá-la a qualquer momento, não sabe? Sei, mas você não vai fazer isso. O que lhe garante? É o preço que exijo para comparecer ao seu banquete, idiota. Quem foi que disse que faço questão da sua presença?
Tentou enganar. É um jantar para pessoas importantes, e você é só uma garotinha. Uma garotinha que você pretende casar com algum romano encarquilhado e importante. Pois muito bem, não lhe prometo um casamento, mas, ao menos comparecerei a esse banquete e me permitirei cortejar pelos velhotes. Mas em troca, você deixará Shayla em paz. Era um acordo vantajoso. Cartimandua sabia que não conseguiria dobrar Alanna facilmente, mas se algum romano se interessasse por ela, ficaria muito mais fácil forçá-la ao casamento, nem que, para isso, tivesse que mandá-la para Roma. Concordo, falou a rainha prontamente. Cumpra bem o seu papel de princesa obediente, e ninguém mais tocará em Shayla. Firmado o pacto, tanto Alanna quanto Cartimandua saíram satisfeitas, cada qual enredando, em pensamento, um plano diferente para alcançar seus objetivos. Capítulo 4. Ao pisar o salão onde a mãe reunira os convivas, todas as atenções se voltaram para Alanna. Os cabelos ruivos reluziam à luz das velas feito fios incandescentes, enquanto seus olhos azul escuros cintilavam como o mar tocado pela noite. Trajava um vestido de seda igualmente azul, presente de um romano qualquer, e tinha a cintura cingida por um cinto de prata trançada, que lhe realçava as formas e acentuava a leveza de seu caminhar. No pescoço, um colar em forma de serpente se destacava sobre o tecido colorido e, na cabeça, uma pequena coroa de estanho justificava a elegância e a nobreza de seus gestos. Seria impossível não perceber a admiração das pessoas. Os homens a fitavam com desejo, ao passo que as poucas mulheres remoíam o despeito em silêncio. Cartimandua sentiu uma onda de orgulho invadi-la. A filha cumprira a promessa com esmero. Estava magnífica. Consciente do efeito que produzia nos presentes, Alanna atravessou o salão com passos confiantes e uma altivez inata. Era, em todos os sentidos, uma verdadeira princesa. Alanna, minha querida, chamou Cartimandua, toda orgulhosa. Você está deslumbrante. Obrigada, mãe. Venha comigo, quero apresentá-la a algumas pessoas. Alanna seguiu com ela, obrigando-se a tolerar, em silêncio, os elogios lúbricos dos romanos, revirando os olhos, de vez em quando, em sinal de impaciência. Dentre todos os homens que conheceu, apenas um lhe despertou o interesse. Não que estivesse atraída por ele, mas o general Marcus Tito era engraçado, espirituoso e muito perspicaz. Era um legado, um oficial da mais alta patente, superior a todos os tribunos militares e subordinado, apenas, ao governador da província. Sua presença em Brigância era provisória, devendo durar apenas o tempo suficiente para assegurar a paz com os romanos, já que Cartimandua temia que uma minoria rebelde desse início a uma pequena revolta. Marcos demonstrou o quanto Alanna o impressionara, sem, contudo, extravasar sua lascívia em comentários indecorosos e impertinentes, como se ela fosse uma peça de luxúria sem vontade nem inteligência. Aos 44 anos, guardava ainda resquícios de uma beleza aristocrática e viril. Era viúvo, sem filhos, rico e uma figura muito importante para o exército romano. Quando o jantar foi servido, Alanna pediu que ele se sentasse ao lado dela, causando um certo alvoroço entre os solteiros presentes. Marcos não hesitou em aceitar o convite, para a felicidade de Cartimandua. Muito me honra com esse privilégio, princesa, comentou ele, próximo ao ouvido dela. Embora eu não tenha certeza dos motivos que a movem. Não entendi, general. Teria eu que ter algum motivo especial para desejar a companhia de um homem tão agradável? Não sei, diga-me você. Não tenho nada a dizer. Gostei de você, apenas isso. Ele soltou uma gargalhada e apoiou a mão levemente sobre a dela. Eu não nasci ontem, menina. Sua mãe parece enfeitiçada pelas suas atitudes, mas eu claramente percebo o quanto elas são estudadas e forçadas. Continuo sem entender, general. Uma princesa deve ser gentil com os convidados da rainha. Ou estou enganada? Sabe o que eu acho, princesa? Que você está tramando alguma coisa. Todos sabem o que sua mãe pretende com esse banquete. Se sabem, então, não vejo motivo para suas perguntas.
Ela quer lhe arrumar um marido romano, a fim de fortalecer nossa aliança. Para Roma, é um acordo interessante e vantajoso. Para a Brigância, a garantia de recompensas e, sobretudo, proteção. Mas, e para você? A vontade da minha mãe é também a minha. Ela parece satisfeita com a sua escolha, o que muito me honra. Uma olhadela rápida na direção de Cartimando a confirmou a afirmação de Marcus Tito. Era visível o contentamento da rainha, que ria abertamente, embalada pelo efeito do álcool. Muito embora eu ache que, assim que passar o efeito do vinho, ela perceberá o quanto está enganada, prosseguiu ele, olhando para Alana e sorrindo ao mesmo tempo. Não é verdade? Não sei do que está falando, Alana procurou desconversar. Mas vinho? Minha mãe substituiu nossa usual cerveja por vinho apenas para homenageá-los. Ele deu uma gargalhada e estendeu a taça para ela, é verdade. Havia me esquecido de que vocês não costumam beber vinho por aqui, não é? Preciso me lembrar de trazer algumas garrafas de presente para a rainha, da próxima vez. Mas diga-me, princesa, o que espera de seu pretendente? Ela não respondeu, confusa com a pergunta dele. Serei eu o escolhido? Será que sou velho o bastante para ser ludibriado pela sua astúcia ingênua e juvenil? Está me ofendendo, general, exasperou-se ela, encarando com arrogância. E se não tem interesse em ser meu pretendente, sabendo do motivo deste jantar, por que se deu ao trabalho de vir até aqui? Justa a sua pergunta. Confesso que tenho uma certa curiosidade a respeito das mulheres bretãs, que são muito mais liberais do que as romanas. Mesmo assim, fiquei surpreso por encontrar alguém como você. Como assim? Você é uma mulher estonteante, Alana. Linda, astuta, elegante e ardilosa. Eu acompanhei seus passos por toda a noite, observei suas feições, vi a mudança em seu semblante a cada apresentação insossa a que sua mãe a submetia. Pensa que não percebi seus olhares de aborrecimento. Pode ser que sua mãe e os demais, envolvidos pela sua beleza, não tenham notado seu descontentamento com tudo isso, mas eu. Não se engane, minha querida, já conheci mulheres suficientes para saber quando elas estão insatisfeitas e, por isso, estão tramando alguma coisa. Não estou tramando nada, afirmou ela, as faces em fogo. Na verdade, isso não é da minha conta. Não estou interessado em seus assuntos, nem você serviria para minha esposa, caso eu estivesse à procura de uma. Posso saber por quê? Rebateu ela, em tom melindrado. Por acaso não sou boa o bastante para você? Não se ofenda, por favor. Como disse, você é linda, inteligente, perfeita. Só que sua astúcia não me convém. As mulheres bretãs são muito independentes para os padrões romanos. Veja sua mãe, por exemplo. Duvido que, em Roma, pudesse existir uma mulher com as suas características, tão ousada e independente. Assim como você, que me parece atrevida, arrogante e ardilosa. Não, minha querida, decididamente, não busco uma esposa, mas se isso tiver que acontecer, que seja ela dócil e submissa, alguém que não me cause problemas. Acha mesmo que sou arrogante, general? Será que consegue ouvir-se falando? De onde tirou tanta presunção, a ponto de acreditar que eu o escolhi para consorte? Eu não acredito nisso, justamente. Creio que sua intenção é enganar sua mãe. Por que motivos, eu não sei. Ou talvez desconfie. Não me interessam suas desconfianças. E se, em algum momento, considerei-o à altura de desposar uma princesa, saiba que já mudei de ideia. Você é que é arrogante, atrevido e prepotente. Não é o tipo de homem que me interessa. Sem contar que é velho demais para mim. Minha idade não pareceu importar há poucos minutos, quando você me convidou para sentar-me a seu lado. Eu estava apenas sendo educada. Pobre Cartimando-a, prosseguiu ele, fitando a rainha com ar de fingida compaixão. Imagine o que ela dirá quando souber que sua única filha, que ela pretende ver casada com um nobre romano, está apaixonada por um pobretão qualquer do vilarejo. Ou será que ela já sabe e, por isso, quer apressar o casamento? Quanto atrevimento, exclamou Alana, fremindo de ódio.
Não sei de onde tirou essa ideia absurda. Será mesmo absurda? Noto, pelo rubor em suas faces, que talvez não haja nenhum absurdo no que digo. Estou errado? Quem é o Felizardo? Algum criado das estrebarias? Um soldado? Um agricultor? Certamente, alguém de posição inferior, ou você não se daria ao trabalho de armar toda essa farsa para tentar convencer sua mãe de que está conformada a casar-se com alguém escolhido por ela. O que pretende? Ganhar tempo. Isso é uma afronta. Você está totalmente equivocado. Não há ninguém, nenhum pretendente fora das paredes desta sala. Se é o que diz, minha cara, não me interessa contrariá-la. Para mim, não faz a menor diferença. Só não sei se sua mãe pensará da mesma forma. Ouça aqui, general, rugiu ela, encarando-o com fúria. Não se intrometa na minha vida. Fui paciente com você, tratei-o com a consideração e o respeito que a sua posição exige. Mas não se meta comigo. Você não me conhece, não sabe do que sou capaz. A gatinha resolveu colocar as garras de fora, escarneceu ele, rindo abertamente. Pensa mesmo que suas ameaças me assustam? Nesse momento, Alana sentiu uma pesada mão sobre seu ombro, e um hálito de bebida invadiu suas narinas, deixando-a enjoada e ainda mais aborrecida. Sua mãe me mandou perguntar se está tudo bem, era a voz pastosa de Velocatus, revelando o quanto estava bêbado. Vocês parecem um tanto exaltados. Do outro lado da mesa, Cartimando os observava com atenção e curiosidade, dando mostras de preocupação. Meu caro Velocatus, Marcos apressou-se a responder, diga à rainha que está tudo ótimo. A princesa é encantadora, espirituosa e tem muita personalidade. Estamos tendo uma conversa agradável e divertida. Cartimando-a não tem com o que se preocupar. Tem certeza, Alana, é isso mesmo? Por que não seria? O general é encantador, espirituoso e tem muita personalidade. Estamos tendo uma conversa agradável e divertida. Não fosse o estado de avançada embriaguez de Velocatus, teria ele percebido a ironia no tom de voz de Alana, que repetira exatamente as palavras que o general usara para elogiá-la. Um tanto confuso, o padrasto balançou a cabeça e afastou-se, satisfeito por ter uma resposta aceitável para dar à rainha. Eu não disse que você é espirituosa, tornou Marcos, em tom sarcástico. Por que não falou a verdade? Retrucou ela, surpresa com a atitude dele. Para quê? O que eu ganharia com isso? Como eu disse, você não serve para minha esposa, mas isso não significa que eu queira destruir a sua vida. Ao contrário, desejo-lhe sorte, se é que isso é possível, com uma mãe feito a sua. Ela vai pensar que eu o escolhi. Esse é um problema que você terá que resolver sozinha. E, por favor, não me proponha fingir que estamos comprometidos. Não vou ajudar você a enganar a rainha. Era exatamente o que ela ia fazer, mas ele não lhe deu chance. Sem que fosse sua intenção, Alana pegou-se admirando a personalidade do general. Ele era sagaz e estava sempre um passo à frente dela. Lia seu semblante e adivinhava suas intenções. Um homem interessante, que ela poderia escolher para aliado ou amigo, nunca para noivo ou amante. Até o final do jantar, Alana se deliciou com a conversa descontraída do general. Ele lhe falou sobre coisas que ela desconhecia, como as terras de além-mar, os costumes romanos, Jesus e a ameaça dos cristãos. Alana ouvia a tudo com interesse, imaginando o quanto poderia aprender com aquele soldado culto e sincero. De onde estava, Cartimando-a continuava a observá-los. Notou que a filha, de um momento para outro, substituíra o rosto endurecido por feições mais amenas, dando mostras de que se divertia com as histórias do general. Sabia que Alana estava ali apenas cumprindo uma promessa, desempenhando o papel de princesa e filha perfeita, mas que seu coração se encontrava longe, muito além dos poderes de qualquer rainha. Não tinha importância. Fosse como fosse, Cartimando-a venceria mais aquela batalha. Afinal, não estava acostumada a perder. Capítulo 5. Alana preparava-se para sair antes do nascer do sol.
Esperava que Shayla houvesse saído na noite anterior, enquanto todos se distraíam no banquete, e tivesse conseguido avisar Marlon de que ela precisava falar com ele. Todo o palácio estava em silêncio, mergulhado na escuridão e no torpor provocado pelo excesso de vinho e de comida. Vigilância não era algo necessário naqueles dias, e ela pôde sair despercebida. Do lado de fora, soprava um vento vigoroso, que fazia tremeluzirem as folhas e se deformarem as sombras projetadas no chão. Embalada pelo lamento da ventania, Alanna se encolheu sob a capa de lã e tomou a direção da montanha. Faltavam ainda algumas horas para o dia raiar, tempo suficiente para ela concluir a caminhada, antes que o crepúsculo matutino derramasse sua luminosidade sobre a relva verdejante. Como um espectro invisível dentro da escuridão da noite mortiça, apertou o passo e seguiu avante, pisando as pedrinhas da trilha, que crepitavam sob suas sandálias de couro. Em dado momento, sentiu, mais do que viu, que alguém a observava. Um pouco assustada, sacou a pequenina adaga que trazia presa à cintura. Olhou de um lado a outro, mas não havia ninguém. Durante alguns minutos, permaneceu parada no mesmo lugar, fustigada pelo vento que, a cada momento, se tornava ainda mais intenso e embaraçava seus cabelos. Como não viu nada, fixou os olhos na estradinha e seguiu adiante. Foi quando, inesperadamente, um vulto imenso surgiu à sua frente. A princípio, ela não conseguiu identificar se tratava de uma pessoa ou um animal, porém, à medida que olhava, o vulto foi tomando forma, uma silhueta foi se delineando aos poucos, até se materializar em uma figura gigantesca, uma espécie de homem descomunal, alto, forte, musculoso, a pele tão preta que ela quase não conseguia divisar-lhe as feições, apenas o branco dos olhos destacando-se no negrume de um rosto austero e extraordinário. Pelos deuses, exclamou ela, caindo para trás, de tão espantada. Alanna nunca havia visto um negro em toda a sua vida. Nem ao menos possuía parâmetros para fazer uma comparação se o que via era um homem da civilização africana, dos quais apenas ouvira falar, ou uma ilusão provocada pelo excesso de vinho. Ela apertou os olhos com força, na esperança de que a imagem desaparecesse, mas qual não foi a sua decepção ao abri-los e notar que a figura colossal permanecia parada no mesmo lugar, olhando fixamente para ela. Convencendo-se de que aquele ser não se moveria, Alanna se sentiu mais corajosa para confrontá-lo. Erguendo-se do chão, limpou as vestes, guardou a faca e se aproximou devagar. De onde estava, o homem continuava a olhá-la, sem demonstrar sinais de ameaça ou hostilidade. Enchendo-se de coragem, ela chegou ainda mais perto, sem desviar os olhos dos olhos dele, até que se postou imediatamente à sua frente. Daquela distância, observou-o melhor. Era um homem, ela pensou, de uma beleza viril e exótica, negro como carvão sem fogo. Vestia uma túnica simples, tingida de uma cor próxima ao castanho, tendo ao pescoço um colar feito de pequeninos ossos. Olhando-o bem, Alanna achou que nunca havia visto tamanha beleza em um ser humano, se é que se tratava de um, e não de um deus desconhecido que assumira a forma de homem apenas para fazer-se visível. Quem é você? Ela indagou, interessada, entende a minha língua. Você é homem ou um deus? Ele não respondeu, ela se aproximou mais. Estava tão próxima, que não resistiu. Estendeu a mão para tocá-lo, mas, inexplicavelmente, não o alcançou, pois ele parecia ter chegado para trás sem nem se mover. Alanna não se deu por vencida e acercou-se ainda mais. Ia tentar tocá-lo novamente quando ele estendeu o braço e apontou para o alto, atrás dela. Alanna virou-se e, dessa vez, todos os pelos de seu corpo se arrepiaram. Pairando sobre sua cabeça, outra figura magnífica quase a fez perder o fôlego e desmaiar. Tratava-se, daquela vez, de uma mulher exuberante. Negra como seu companheiro, ostentava uma espécie de espada flamejante, com a qual iluminava seu corpo esbelto e seu semblante de rainha. Trajava uma vestimenta singular, composta de tiras avermelhadas que lhe envolviam a cintura e lhe desciam pelas pernas, deixando à mostra os seios firmes e rijos.
No pescoço e nos pulsos, adornos de cobre reluziam como raios do sol poente, deixando-a toda envolta em um halo de luz e fogo. Alanna prendeu a respiração, fascinada pelo ser ígneo que adejava acima dela, as franjas de suas vestes desfraldando-se em todas as direções. Se ela questionara a natureza do homem que vira poucos minutos antes, com relação àquela figura feminina, não tinha dúvidas. Estava diante de uma deusa, e das mais poderosas. Morrigan, Alanna balbuciou, pensando tratar-se de uma aparição da rainha fantasma, divindade da morte e da guerra. A deusa olhou para ela, transmitindo-lhe uma sensação nunca antes experimentada. Por um momento, Alanna ficou paralisada, absorvendo o poder e a força que dela emanavam. Sentiu-se envolver por raios fortificantes, até que, incapaz de suportar tamanha energia, atirou-se de joelhos, os olhos transbordando lágrimas de emoção. Depois de um tempo, a deusa descerrou os lábios e sorriu para ela. Ergueu bem alto o punho com a espada, virou a ponta da lâmina para Alanna e desferiu um golpe certeiro, levando a princesa a se encolher, pronta para receber o choque do metal. Mas nada veio, além do uivo do vento e uma única palavra soprada ao seu ouvido. Alanna, chamou alguém, simultaneamente, atrás dela. Alanna. Era Marlon, que, preocupado com a demora, resolvera procurá-la. Marlon, ela balbuciou, você viu? Viu o quê? Os deuses, a deusa, a grande rainha. Deusa, do que está falando? Está com febre, Alanna. Questionou ele, experimentando sua testa, está delirando. Não, Marlon, eu vi. Eram dois, um homem e uma mulher, fabulosos, majestosos, indescritíveis. Diferentes de tudo o que eu já havia visto. Ele era um ser imenso, austero, mas de ar nobre. E ela, não tenho palavras para descrever seu esplendor. Uma deusa, envolta em fogo e cobre, usava uma espada, e tinha um olhar terrível e, ao mesmo tempo, generoso. Não sei explicar, Marlon, mas eu os vi. E ela apontou sua espada para mim e desferiu um golpe sobre a minha cabeça, mas não senti nada. Nada. Você está delirando, repetiu, preocupado. Era Morrigan, Marlon. Não sei como nem porquê, mas ela esteve aqui, junto com outro deus, cujo nome não me vem agora à mente. E eram negros. Negros como carvão. Negros. Alanna, minha querida, não há negros nas nossas terras. Eles vivem no Egito, na África e sei lá mais onde. Eu vi, Marlon, juro que vi. Era Morrigan e, ao mesmo tempo, não era, notando o ceticismo no olhar dele, ela acrescentou, desanimada, você não acredita em mim, não é? Não é isso. Acredito que você viu alguma coisa, embora não saiba bem o que seja. Você está doente, delirante, e os sonhos confundem a nossa cabeça quando a febre arde em nossa pele. Quer dizer agora que eu sonhei? Não sei, Alanna, não posso dizer. Melhor esquecer isso. Shayla me transmitiu o seu recado, dizendo que você tinha urgência em me encontrar aqui. Por quê? O que aconteceu? Contou a sua mãe sobre nós. Trazida de volta à realidade física, Alanna deixou de lado a figura deificada e, recobrando o equilíbrio sobre si mesma, revelou com firmeza. Nem foi preciso. Ela já sabia de tudo. Como? Velocatus colocou alguém para me seguir. Foi por isso que mandei Shayla avisá-lo para me encontrar na Gruta Leste. É mais escondida, e ninguém a conhece. Nosso local de encontro usual já não é mais seguro. Maldito Velocatus! Rugiu Marlon, entre os dentes. E agora, o que vamos fazer? Não sei, mas temo por sua vida. Minha mãe ameaçou matá-lo. A mim? Ela assentiu. Pois que venha. Não tenho medo, mas eu tenho. Agora mesmo é que precisamos fugir. Quanto antes, melhor. Se ela já sabe de tudo, vai redobrar a guarda sobre você. Não vejo onde poderíamos nos ocultar. Será que seus parentes catuvelaunos não poderiam nos esconder? Sei que seus pais morreram, mas não há mais ninguém. A família de meu tio Caracatus foi deportada com ele, para Roma. E os outros tios, os que restaram, renderam-se aos romanos.
Não podemos contar com eles. Nem sair em busca de meu pai. Ninguém sabe onde ele está, e quem sabe não diz. Só nos resta seguir diretamente para o norte, para a região que os romanos chamam de Pictos. Lá, eles não conseguem penetrar. Não quero ir para o norte, Alanna. Significaria abandonar a luta. Não há luta, Marlon. As rebeliões contra os romanos foram todas reprimidas. E ontem conheci o general responsável por sufocar nossos pequenos focos de revolta. Chama-se Marcus Tito, um soldado arrogante e prepotente, mas muito ciente de seu poder. Nesse momento, não temos como enfrentá-los. Talvez, se nos fortalecermos um pouco mais, tenhamos condições de iniciar uma nova revolta, dessa vez, com mais chances de sucesso. À menção do nome do general, Marlon sentiu um calafrio, e uma onda de ódio tomou conta de seu coração. Esse general pode ser poderoso, mas não é invencível, e outras revoltas surgirão. Nosso povo precisa ser livre. Não podemos mais aceitar a escravidão dos romanos. Ou você ainda não se convenceu de que somos escravos? Trabalhamos para sobreviver e temos que pagar tributo a Roma, além de vê-los espoliar nossa terra, nossas riquezas, violar nossas mulheres, desrespeitar nossas crenças. Não é justo. Não precisa me dizer essas coisas, pois conheço bem a situação de nosso povo e sei que não é justa. Não podemos fugir para o norte, Alanna. Venha comigo agora e vamos nos esconder aqui mesmo, na floresta. Assim, poderemos reunir seguidores e iniciar uma nova luta em breve. Na floresta é perigoso. Minha mãe pode nos encontrar. Duvido. Ninguém conhece esses bosques como eu. O olhar dele era de desespero. Mais do que isso, havia neles uma certa insanidade, que se revelava no seu jeito de falar. No fundo, porém, ele tinha razão. Insistir para que ele abandonasse a causa pela qual vinha lutando havia tanto tempo era pedir demais. Talvez ele estivesse certo, e o melhor mesmo fosse se esconder nas matas e aguardar. Pesando todas as coisas, Alanna acabou se convencendo e afirmou, após alguns minutos de reflexão. Está bem, Marlon, farei como você me pede. Mas tem uma coisa. O quê? Não posso deixar Shayla para trás. Depois do que ela fez, minha mãe vai mandar matá-la. O que ela fez? Rapidamente, Alanna contou a Marlon o que havia acontecido a Shayla. Ele lamentou o ocorrido, contudo, não se comoveu. Shayla não é problema nosso, objetou. É apenas uma criada, sem importância para a nossa causa. Não fale assim, repreendeu Alanna, um pouco decepcionada com a reação dele. Se não temos gratidão pelos que nos ajudam, como esperar que a vida seja grata conosco? Não diga tolices, Alanna. Não sei de onde tirou essa ideia. Eu insisto, tenho que buscar Shayla. Não vou a lugar algum sem ela. Se pudesse, Marlon arrancaria Alanna dali e desapareceria com ela floresta adentro, onde ninguém jamais os encontraria. Como não podia fazer isso, o jeito foi aceitar sua decisão. Está bem, faça como quiser, concordou, com muita contrariedade. Mas não se demore, volte hoje à noite, com ou sem ela. É o que pretendo. Vamos nos encontrar aqui mesmo, depois que todos já estiverem dormindo. Beijaram-se longamente e se despediram. O sol despontava no horizonte, e Alanna apertou o passo. Queria estar de volta antes que se iniciasse a movimentação matutina. Não estava com a menor disposição para inventar desculpas sobre seu desaparecimento, e o medo de prejudicar Shayla talvez a impedisse de contar uma mentira convincente. Enquanto descia a montanha, Alanna ia revivendo as visões que tivera momentos antes. Não acreditava que fossem alucinações. Marlon podia pensar que sim, mas ela estava certa de que não eram. Tampouco eram sonhos ou delírios de uma mente febril. Nada disso. Ela sabia o que havia visto e não tinha dúvidas de que fora real. Apenas não compreendia o que significava. Subitamente, a palavra soprada pela deusa ao seu ouvido tomou conta de suas lembranças. Ela desconhecia seu significado, nunca ouvira nada semelhante.
Nem tinha certeza de que escutara direito, contudo, a lembrança insistia em invadir seus pensamentos, repetindo, de forma incessante, a mesma palavra sonora: oiá, oiá, oiá. Capítulo 6. Apesar dos primeiros raios de sol, o palácio ainda se mantinha quieto, dando a Alana a chance de entrar sem ser vista. Apenas Shayla esperava acordada, caminhando de um lado a outro em seu quarto. Princesa! Exclamou, tão logo a viu. Graças aos deuses! Morria de preocupação. Fique quieta, Shayla, e me ouça. Apronte suas coisas, vamos fugir hoje à noite. Fugir para onde? Para o norte? Não, vamos nos esconder na floresta. Ficou louca, princesa. Sua mãe vai colocar até o exército romano atrás de nós. O exército romano não conhece a floresta. Marlon, sim. E nossos soldados também. Eles nos encontrarão, tenho certeza. E o que será de nós? De mim? Ninguém vai nos encontrar. Marlon diz que é seguro, e acredito nele. Agora vai e tome cuidado. Não deixe que ninguém perceba nada. Mesmo com o pânico, Shayla não ousou contestar. O resto do dia praticamente se arrastou. A todo instante, Alana espiava pela janela, a fim de averiguar quanto tempo faltava para o pôr do sol. Nos minutos que precederam o crepúsculo, pegou-se admirando o tom rosa alaranjado que tingia as nuvens, lembrando-se da estranha visão que tivera no dia anterior. A cintilação de cobre do entardecer evocou a imagem da deusa negra, cujo olhar expressivo parecia espreitá-la por detrás das nuvens. Quem é você? Perguntou a si mesma e, imediatamente, a palavra misteriosa brotou em seus lábios: Oiá. Quem é você, Oiá? Esse é o seu nome? Falando sozinha? A voz da mãe expulsou de seus pensamentos a lembrança altiva da deusa. Alana se virou e respondeu sem emoção, estava apenas admirando o entardecer. Não sabia que você era dada à contemplação. Deseja alguma coisa, mãe? Tornou ela, com impaciência, ou veio aqui apenas para me aborrecer? Não seja tão mal-humorada, Alana. Quero saber como foi seu encontro com o general Marcos Tito. Que encontro? Só nos vimos uma vez. Mas foi o suficiente para perceber a admiração dele por você. É impressão minha, ou ele ficou, realmente, interessado? Se quer mesmo saber, o general não está à procura de uma esposa. Coincidência, não? Porque eu também não estou procurando um marido. Alana, você prometeu. Prometi o quê? Prometi apenas comparecer ao jantar e permitir-me cortejar por alguns romanos idiotas. Foi o que fiz, não foi? Cartimando-a controlou a irritação. Não era hora de entrar em confronto com a filha. Tinha coisas mais importantes em que pensar. Você não está sendo sincera, rebateu. Era visível a simpatia entre ambos. Vocês conversaram a noite inteira, e ainda quer me convencer de que não se interessou nem um pouquinho por ele. Não, mãe, não me interessei. Ele é um homem culto, inteligente e até bonito, mas não o escolheria por marido. Nem ele, nem qualquer outro romano. Pensei que esse assunto já estivesse resolvido. É seu dever de princesa seguir as ordens da rainha. Você vai se casar com um romano importante e está acabado. Vou me casar com quem escolher, como é costume em nosso povo, e não escolhi nenhum de seus pretendentes. Sua insolência não vai levá-la a lugar algum. No final, eu sempre consigo o que quero. Você vai acabar fazendo o que eu mandar. Temendo se prolongar muito naquela discussão, o que poderia atrapalhar seus planos de fuga, Alana abrandou a voz e tornou mais amena. Estou cansada, mãe, não quero discutir com você. Podemos deixar isso para uma outra hora. Não vamos resolver nada agora. Muitas tribos se revoltam contra os romanos e o resultado é um só, a derrota. O exército deles é mais bem preparado e mais bem armado do que o nosso. Nossos soldados parecem um bando de bárbaros, se comparados à disciplina metódica dos romanos. Veja só, você já está até falando como eles, chamando o próprio povo de bárbaro, ironizou Alana, sem conseguir se conter. Para eles, todos os povos são bárbaros.
Podemos proceder de uma linhagem nobre, mas, a seus olhos, seremos sempre selvagens e inferiores. Posso saber por que resolveu me falar essas coisas agora. Eles estão no poder, Alanna. Por isso, pense bem na hora de escolher de que lado você está. Estou do lado do nosso povo. Eu também. A quem pensa que engana, mãe? Você está do lado de quem lhe concede maiores vantagens. Não sou a única. Tem razão, não é a única a vender nosso povo e torná-lo escravo de estrangeiros. Se eu não fizesse isso, o povo seria dizimado. Talvez isso sirva para aliviar a sua consciência, mas a mim, não me convence. Você sabe que é verdade. Eles simplesmente chegaram aqui e conquistaram tudo. Pilharam, saquearam, mataram, estupraram. O que eu devia fazer? Lutar. Como? Você não vê que não teríamos a menor chance? Quando os romanos resolvem conquistar, não há quem consiga se opor. Os povos do norte conseguiram. Nenhum romano conseguiu ainda penetrar no território deles. Chega. Irritou-se. Aposto como é Marlon que anda colocando essas bobagens revolucionárias na sua cabeça. Mas ouça com atenção, Alanna, pois este é o último aviso que lhe dou. Não vou permitir que você arruine nossas vidas, casando-se com ele. A vida dele está em suas mãos. Se quer que ele viva, case-se com o general ou qualquer outro romano de sua escolha. Do contrário, você mesma o estará sentenciando à morte. Suas ameaças não me aterrorizam. E não pretendo me casar com romano algum. Você é quem sabe, mas depois, não diga que não avisei. Apesar do medo, Alanna enfrentou o olhar da mãe. Faltavam poucas horas para que aquela agonia terminasse. Sem dizer mais nada, Cartimando-a saiu do quarto da filha com um estranho sorriso nos lábios. A noite avançou, e a madrugada mergulhou o palácio nas trevas e no silêncio. Pé ante pé, Alanna e Shaila saíram, procurando a cobertura das sombras e o silêncio da relva. Sem dizer nada, avançaram por entre as árvores, chegaram ao sopé da montanha e iniciaram a subida. A todo instante, Alanna olhava para trás e para os lados, atenta ao menor barulho ou movimento. Como companhia, apenas as criaturas da noite, com seus ruídos estranhos e sua movimentação peculiar. De pessoas, nem sinal. Ao passar pelo local onde teve a visão enigmática, Alanna estacou rapidamente. Olhou ao redor, procurando vestígios dos deuses negros, mas nada encontrou além da escuridão. Tudo permanecia quieto e silente. Não havia vento naquela noite, apenas uma névoa espessa e gelada, que dava à floresta uma aparência sinistra. Mais adiante, virou à direita, antes de chegar ao topo, a caminho da gruta que haviam escolhido como lugar de encontro. Andaram ainda um pouco mais, embrenhando-se por entre as árvores, até que chegaram ao local estipulado. Tão logo se aproximou, Alanna sentiu que havia algo errado. Marlon não a estava esperando nem viera correndo ao seu encontro, como costumava fazer. Ela olhou para Shaila, que parecia nervosa e assustada. Fez sinal para que ela permanecesse em silêncio, pousou a bolsa no chão e sacou a faca da cintura. Marlon, chamou baixinho, mas nenhuma resposta veio. Marlon, onde você está? Não era possível que ele ainda não houvesse chegado. Marlon morava sozinho em uma cabana no meio da floresta e se não estava ali, é porque algo ou alguém o impedira. Senhora, vamos voltar, Shaila pediu, trêmula de medo. Ele não veio. Impossível, objetou Alanna, com certeza do que dizia. Marlon jamais faltaria comigo. Alguma coisa deve ter acontecido. Exatamente. E vamos descobrir o que. Não está pensando em ir à casa dele, está? Você tem alguma outra ideia? Mas, princesa, é perigoso. Pode ficar aqui, se quiser. Acho que devíamos esperar um pouco mais. Não vou esperar. Marlon pode estar correndo perigo, ferido, precisando da minha ajuda. Será que ele não adormeceu na gruta? Aventou Shaila, cada vez mais apavorada. Duvido muito. De qualquer forma, vou lá ver. Pisando o mais levemente que conseguiu, com a faca em punho, Alanna se aproximou da gruta escura.
Sem a projeção da luz da lua, era impossível distinguir qualquer coisa no interior da pequenina caverna que, para completar, fora invadida pela bruma densa, quase sólida. Marlon, ela sussurrou, embora soubesse que não obteria resposta. Praticamente às cegas, Alana caminhou até o meio da gruta, os braços afastados para medir a distância das paredes. Era uma formação pequena, uma cavidade rochosa incrustada na montanha, protegida por árvores e arbustos. Convencida de que ele não estava ali, Alana se virou para sair, e a ponta de seu pé roçou em algo macio estirado no chão. Assustada, ela se abaixou, o horror substituindo o medo. A faca se soltou de sua mão, fazendo ressoar um tilintar de metal pelo solo de pedra. Ele estava tão próximo, que ela praticamente se ajoelhou em cima dele. Foi preciso chegar para trás e simplesmente abaixar as mãos para tocar o corpo inerte de Marlon. Ela soltou um grito e atirou-se sobre ele, procurando sinais de vida onde já não havia vida alguma. Encontrou apenas o sangue, ainda quente, escorrendo da ferida aberta em sua garganta. Marlon, gritou, angustiada, mas não houve resposta. Marlon, Marlon. Ela repetia o nome dele incessantemente, agora em desespero, agarrando-se a seu corpo e sacudindo-o, como se quisesse despertá-lo de um sono profundo. Uma sombra se aproximou, destacando-se entre o nevoeiro. Era Shayla, que viera atraída pelos gritos. Logo percebeu o que havia acontecido e levou a mão aos lábios, sufocando a surpresa. Foi ela, bradou Alana, coberta de ira, foi ela. Minha mãe mandou matá-lo, maldita rainha, que todos os deuses a amaldiçoem com a fúria da vingança. Princesa, Shayla murmurou a seu lado. É melhor irmos embora, não podemos fazer nada por ele. Como se atreve, rosnou Alana, fitando o rosto parcialmente discernível de Shayla, pensa que vou deixá-lo aqui, para os lobos comerem. Não temos ferramentas para enterrá-lo. Vamos embora. Por que minha mãe fez isso? Por quê? Talvez tenha sido melhor assim. Marlon sempre foi egoísta, só pensava nos ideais dele. Ainda ia acabar colocando-a em apuros. O que está dizendo? Retrucou Alana, cheia de horror, aos poucos percorrendo a linha dos acontecimentos. Shayla, pelos deuses, agora compreendo, tudo faz sentido. Foi você, não foi? Eu o quê? Assustou-se, levando a mão ao coração e olhando ao redor, em busca de um lugar por onde fugir. Você nos delatou. Eu, princesa, protestou, toda trêmula, não seja injusta, porque eu, que me sacrifiquei para guardar o seu segredo, iria agora traí-la. Só você sabia da nossa fuga. Sua mãe estava desconfiada. Mas ninguém conhece este lugar. Além de Marlon e de mim, você era a única pessoa que sabia onde nos encontraríamos. Sua mãe deve ter mandado segui-la. Na certa, ela fez isso. Impossível. Tomei as devidas precauções e posso afirmar, com toda certeza, que ninguém me seguiu ontem. E hoje? Não teria dado tempo, teria. Se alguém tivesse me seguido, teria chegado aqui junto comigo ou depois de mim. Mas o assassino de Marlon me precedeu, e se assim o fez, é porque sabia onde o encontraria. Tratou de se adiantar a mim, chegou aqui primeiro, encontrou-o sozinho e o matou. Agora me diga, Shayla, quem mais além de você poderia ter revelado este lugar? Shayla não sabia o que dizer. Podia inventar mil desculpas, mas nada que convencesse Alana de sua inocência. Apesar da névoa e das sombras, imaginou suas feições crispadas de dor. Quando a vista se acostumou às brumas, percebeu o olhar assustador da princesa, quase tanto quanto o de sua mãe. Shayla sentiu a iminência da morte. Alana nunca havia matado ninguém, contudo, o instinto lhe dizia que ela era capaz de matar e que o faria. Movida pelo instinto de sobrevivência, Shayla empurrou Alana e se virou para correr. Não teve tempo. Com agilidade e força, Alana a agarrou pelos cabelos, puxando-a com violência para trás. As duas desabaram no chão, e uma luta feroz se desenrolou. Rolando pelas pedras, esbarraram no corpo de Marlon, e Alana encontrou a faca, caída bem próxima a ele.
Não hesitou, segurou-a com força e virou-a na direção de Shayla, sem poder ver o terror nos olhos dela e a súplica silenciosa. A serva ainda tentou afastar a mão que a ameaçava, mas foi inútil. Na luta entre o ódio e o medo, o primeiro foi mais forte. Shayla estava apavorada, mas Alanna nunca havia sentido tanto ódio em sua vida. Ódio por ter sido enganada, iludida, traída. Como fora idiota, acreditando que Shayla lhe era fiel. Tudo não passara de uma trama bem urdida para enganá-la e fazer com que confiasse na cobra alimentada por sua mãe. Tendo o ódio por comandante de seus impulsos, Alanna não foi capaz de escutar a voz da razão que tentava, inutilmente, irromper do fundo de sua consciência, dizendo-lhe para parar. Sem pensar muito no que fazia, movida apenas pelo desejo de vingança que costuma acompanhar o ódio, Alanna venceu a luta, e a mão alcançou o corpo de Shayla, onde a faca encontrou refúgio dentro de seu coração. Capítulo 7. Deitados na cama, Cartimandua e Velocatus aguardavam. O soldado que ele havia mandado para matar Marlon retornara havia pouco, informando que fora bem-sucedido na missão. Àquela hora, Alanna já deveria ter encontrado o corpo sem vida do amado. Elas estão demorando, observou Cartimandua, atenta a qualquer ruído no palácio. Tenha calma, Alanna já deve estar chegando. Só espero que a tonta da Shayla mantenha o combinado. Shayla pode acusar você. Pouco me importa. Nesse momento, uma barulheira fez-se ouvir pelos corredores do palácio. Não era preciso ser adivinho para saber que Alanna estava voltando, coberta de ódio e desejo de vingança. O rei e a rainha mantiveram-se deitados e quietos, mas de olhos bem abertos na escuridão. Em pouco tempo, a porta do quarto se escancarou, e Alanna surgiu diante deles, as vestes sujas de terra e sangue, o olhar insano, as feições distorcidas pelo ódio, tão terrível quanto Morrigan cercada de mortos num campo de batalha. O que você fez? Rugiu ela, tão alto que uma trovoada não teria causado tamanho furor. Quem lhe deu o direito de invadir o meu quarto? Retrucou Cartimandua, dando um salto da cama. Assassina! Acusou, cheia de ira, levantando a adaga tingida do sangue de Shayla. Eu devia matá-la por isso. Nem tente, ameaçou Velocatus, postando-se diante dela. Solte essa faca, menina, e vamos conversar. Não me toque, seu verme inútil e nojento. Do que está se queixando, Alanna? Intercedeu a rainha. Não cansei de avisá-la? Ainda ontem, não pus o destino de Marlon em suas mãos. Foi você quem colocou a morte no caminho dele. Maldita! Você não é minha mãe. Sou, por mais que você me odeie e queira renegar o próprio sangue, você é minha filha, princesa de Brigância. Não sou mais, bradou, rubra de ódio. Não sou sua filha, não sou princesa, nem sequer sou mais súdita de Brigância. A partir de hoje, não viverei mais aqui. E para onde você pretende ir, posso saber? Não interessa. Qualquer lugar é melhor do que esse antro de traidores e assassinos. Alanna virou as costas, mas foi impedida de sair pela chegada de Tristan, que se postou diante da porta, barrando-lhe a passagem. Saia da minha frente, rugiu ela, erguendo a faca diante do rosto dele. Saia, estou mandando. O soldado, contudo, não se mexeu. Atrás dele, 2 homens se mantinham em guarda, prontos para agir a qualquer ordem de seu comandante. Enfurecida, Alanna brandiu a adaga, mas foi facilmente desarmada por Tristan, que, utilizando-se da máxima gentileza que as circunstâncias permitiam, imobilizou-a rapidamente. Não adianta lutar, Alanna, aconselhou Velocatus, olhando com um misto de irritação e piedade. O que uma garotinha como você pode contra meus soldados? Covarde! Solte-me, animal! A um sinal de Velocatus, Tristan a soltou. Vestida e humilhada, Alanna encarava o padrasto com raiva, tentando ocultar a sensação de ultraje. Lágrimas lhe vieram aos olhos, mas ela conseguiu contê-las, impedindo que deslizassem pelo seu rosto. Não daria a eles o prazer de vê-la chorando. Vá para seu quarto, Alanna, ordenou a mãe. Com o tempo, essa raiva irá passar, e você verá que tenho razão.
Marlon não passava de um rebelde fracassado. Em breve, você desposará alguém à sua altura, e tudo voltará ao normal. Jamais, rosnou Alana. Prefiro me matar a me casar com um romano nojento. A ameaça de suicídio fez Cartimando a estremecer. É claro que ela não havia considerado aquela possibilidade, mas agora que a filha mencionara a hipótese, não duvidava de que ela seria capaz de cumprir a promessa. Leve-a para seus aposentos, Velocatus. E cuide para que a vigiem noite e dia. Qualquer descuido será punido com a morte. O próprio Velocatus se encarregou de encarcerar Alana, colocando um guarda de prontidão junto à sua porta. Se eu fosse você, não criaria mais problemas, aconselhou ele. Você não pode lutar contra sua mãe. Ela não disse nada, encarou-o com desprezo e cuspiu em seu rosto. Velocatus sentiu a raiva crescer dentro dele e a teria esbofeteado, não fosse o medo que, no fundo, sentia da rainha. Amarre-a, disse para Tristan. Amanhã de manhã, pode vir soltá-la. Você, pessoalmente, ficará encarregado de acompanhá-la aonde quer que ela vá. A partir de agora, está proibida de sair sozinha. Uma argola de ferro foi rapidamente incrustada na parede do quarto de Alana, e uma corda, atada a um de seus punhos. Sinto muito, lamentou Tristan, dando um nó não muito apertado, mas forte o suficiente para impedir que ela se soltasse. A princesa jamais se sentira tão humilhada, tratada como uma criminosa, uma escrava acorrentada a seu próprio catre. Depois que os soldados saíram, ela não pôde fazer nada além de chorar. Na manhã seguinte, despertou quando Tristan removia a corda de seu pulso, que ela esfregou vigorosamente, a fim de dissipar a dor e a vermelhidão. Uma nova serva havia sido designada para servi-la, mas Alana não lhe prestou muita atenção. O que a surpreendeu mesmo foi a presença de um homem, já de certa idade, parado perto da porta, quase invisível. Quem é você? Questionou ela, com agressividade. Me chamo Kelvin, princesa. A rainha me pediu para aconselhá-la nesse momento difícil. Você é um druida? Ele assentiu. Não preciso de seus conselhos. Não preciso de ninguém. Eu não me apressaria tanto em dispensar os conselhos de um druida. Pode ser que a minha presença lhe seja conveniente. As palavras dele a surpreenderam, e ela retrucou com curiosidade. Como? Espere até me conhecer melhor. Vai ver que posso ser bem mais útil do que sua mãe deseja, e por motivos que ela nem imagina. Kelvin piscou um olho para ela, causando-lhe um espanto ainda maior. Ele era velho, mas havia algo jovial em seus gestos, uma nobreza característica dos homens de sua estirpe. Ela ia retrucar, porém, ele apontou para a criada com o queixo, e Alana silenciou. Qual o seu nome? Indagou ela, dirigindo-se à moça. Marva, respondeu a serva, que derramava água quente numa tina, preparando um banho para Alana. Vá banhar-se primeiro, recomendou o druida. Depois, desça para a refeição da manhã. Em seguida, poderemos dar um passeio e conversar. Alana não sabia o que pensar a respeito daquele homem. Sempre temera os druidas e o imenso poder que eles tinham, mas aquele parecia diferente. Marva, por sua vez, era como todas as outras servas, na certa, mandada ali pela mãe para espioná-la. O banho está pronto, anunciou Marva. Tão logo Tristan e Kelvin saíram, Alana entrou na tina, sentindo o corpo relaxar ao contato com a água morna. Pode ir agora, ela falou para a criada, o mais gentilmente que conseguiu. Não quer que lhe esfregue as costas? Não, obrigada. Posso tomar banho sozinha. Marva hesitou. Irritada, Alana já ia mandá-la sair novamente quando ela se adiantou e disse, meio em tom de desculpa, meio se divertindo. Sinto muito, princesa, mas seu pai me deu ordens expressas para não sair do seu lado. Ele não é meu pai, objetou Alana, sabendo que Marva se referia a Velocatus. E não manda em mim. Saia, vamos. Lamento, mas não posso. Saia, imbecil. Alana deu um salto da tina, encharcando o chão com a água do banho. Mesmo nua como estava, não se importou.
Avançou sobre Marva e a teria espancado, não fosse a reação rápida da moça, que se defendeu do golpe com eficácia surpreendente. Na mesma hora, Tristã entrou e a segurou pelos punhos, lançando-lhe um olhar enigmático, ao mesmo tempo que a censurava. Contenha-se, princesa. Por favor, não me obrigue a amarrá-la novamente. Tristã evitava olhar sua nudez, mas isso não impediu que Alanna se sentisse humilhada novamente. Ainda assim, ela o encarou com desprezo e ordenou friamente: largue-me. Vai se comportar? Ele a soltou, embora ela não lhe houvesse respondido. Sem olhá-la, rodou nos calcanhares e saiu porta afora, deixando Marva parada ao lado da princesa, encarando-a com ar divertido. Fique longe de mim, ordenou Alanna, tornando a entrar na tina. Vá para um canto, fora das minhas vistas. Não quero ter o desprazer de ser obrigada a olhar para você. A moça não se ressentiu da agressividade e obedeceu. Havia sido selecionada pessoalmente pela rainha, incumbida de vigiar Alanna, graças às suas habilidades como guerreira, instruída pelo próprio pai desde muito pequenina. Aquilo tudo era uma afronta. Cartimando-a demonstrava sua força, subjugando a própria filha e mostrando-lhe que ninguém podia a ela se opor. Queria espezinhá-la ao ponto de fazê-la sentir-se vencida e alquebrada. Queria minar-lhe as forças e a confiança, transformando-a em um cãozinho dócil, através do rebaixamento de sua moral e da destruição de sua dignidade. Mas não ia conseguir. Alanna estava enfurecida, porém, a dor da morte de Marlon era algo que ela jamais conseguiria superar. Além disso, sentia remorso por haver tirado a vida de Shayla. A serva podia ser uma traidora, mas ela se transformara em assassina. Nada disso, porém, era motivo suficiente para dar à mãe o poder de subjugá-la. Com o tempo, Alanna sabia que venceria a dor e aprenderia a usá-la em benefício próprio, dela retirando a força necessária para impor sua vontade. Sentindo-se mais só do que nunca, Alanna abaixou os olhos e chorou. As lágrimas despencaram livremente, unindo-se à água quente e aveludada que envolvia seu corpo. Naquele momento, quando o sofrimento parecia rondar seus passos com a sombra da morte, descobriu que o que mais queria era viver. Capítulo 8. Para surpresa de Alanna, Tristã os acompanhou à distância, dando um passo atrás sempre que, inadvertidamente, se aproximava deles. Talvez fossem ordens de Kelvin, com quem o soldado trocara algumas palavras inaudíveis antes de saírem. O que você disse a Tristã? Questionou ela. Não disse nada, princesa. Vi vocês conversando. Ou melhor, você falou algo, e ele apenas assentiu. Exijo saber o que foi. Está bem, se é o que quer. Disse apenas para ele não se aproximar, para que eu pudesse lhe falar em particular. E ele, simplesmente, obedeceu. Espantou-se. Nós, druidas, ainda temos a nossa cota de autoridade e respeito, esclareceu ele, solenemente. Ela guardou silêncio por alguns instantes, refletindo nas palavras dele, até que tornou a indagar. Aonde estamos indo? A lugar algum, em especial. Vamos apenas caminhar por entre as árvores. Quem sabe não damos a sorte de encontrar algum carvalho repleto de visco. Se aquilo era uma tentativa de fazê-la sorrir, não deu resultado. Alanna fechou o senho e não disse nada, mas acompanhou o druida com tranquilidade. Vamos subir a montanha? Indagou ela, percebendo que ele seguia naquela direção. Não exatamente, respondeu ele, um sorriso enigmático enfeitando seu rosto enrugado. A menos que haja alguma coisa que você queira fazer por lá. Queria enterrar o corpo de Marlon, respondeu ela, sem pensar. E o de Shayla também. Isso já foi feito. Já foi feito? Surpreendeu-se. Como? Por quem? É claro que, devido às circunstâncias, não foi possível organizar o ritual fúnebre de cremação. Assim, antes do amanhecer, mandei 2 de meus noviços recolherem os corpos e enterrá-los no alto da montanha. Por que fez isso? Porque imaginei que era o que você queria. Minha mãe sabe? Não, e nem precisa saber. Alanna não sabia o que pensar. Simpatizava com o druida, contudo,
Tinha medo de confiar em mais alguém e ser traída novamente. Não seria mais ingênua como fora com Shayla. Minha mãe pediu que você me aconselhasse, observou ela, desconfiada. Imagino o que ela pretende, mas lhe adianto que não vai funcionar. Ele parou perto de um carvalho, procurando viscos ao redor de seu tronco. Não encontrando nenhum, conduziu Alanna a uma pedra próxima e sentou-se, mandando que a princesa se acomodasse no chão, a seus pés. Alanna obedeceu, não sem antes dar uma espiada em Tristan, que também havia parado, mas sem se aproximar. De onde estava, podia vê-los, porém, não poderia ouvi-los. Você sabe o que sua mãe quer, não sabe? Começou ele, perscrutando-a com um olhar inteligente. Ela quer que eu me case com o general Marcus Tito ou outro romano qualquer. Exatamente. E o que você pretende fazer? Jamais me casaria com alguém que não fosse Marlon. Muito menos com um romano estúpido. Marcus Tito pode ser qualquer coisa, menos estúpido. Você está aqui defendendo os interesses dela, não é? Acusou Alanna, com agressividade, levantando-se de um salto, pois está perdendo seu tempo. Prefiro a morte, ou a prisão, a casar-me com alguém amando da rainha. Acalme-se, menina, e sente-se, disse ele mansamente, olhando para Tristan por cima do ombro dela. Ou nosso amigo soldado não tardará a vir ver o que está acontecendo. Temendo que Tristan se aproximasse, ela se sentou novamente, muito embora não houvesse conseguido se acalmar. Olhou para o soldado de soslaio, contudo, ele parecia alheio, fitando as árvores do outro lado. Não vou me casar, repetiu, mal-humorada. Não vou. Você age como uma criança fazendo birra. Pense o que quiser. Estou determinada a manter minha palavra, ainda que isso me custe a liberdade ou a vida. Você me parece mesmo determinada, embora não esteja sendo muito inteligente, ela o encarou, exasperada, mas preferiu não rebater. Por que não pode, simplesmente, fingir que obedece?